né? Na nossa história, a gente sempre foi uma empresa muito preocupada com segurança, com a qualidade dos processos, e quando, né, a LGPD, vamos dizer assim, a notícia, a divulgação da LGPD trouxe, obviamente a gente ficou mais atento a isso e procurou estudar, a gente começou fazendo cursos, treinamentos, e desde 2000, só licença, meu colega de trabalho aqui, a gente começou a fazer cursos, estudar sobre a lei, as exigências dela e direcionar ações. Então, a gente fez um plano de ação já em 2018 para endereçar o que é que a gente precisaria fazer. Começamos com o diagnóstico nos setores, entendendo quais seriam os riscos que a gente tinha, quais processos trabalhavam com dados de clientes nossos e de clientes dos nossos clientes, que seriam os alunos, os pais, né, os responsáveis. E daí, toda uma cadeia de ações. Muitos dos nossos clientes devem se lembrar, ano passado, por exemplo, a gente alertou todos os clientes que tinham banco de dados em servidor próprio, avisando, olha, a responsabilidade que você tem, está tendo muito vazamento de dados, tem muito esses vírus que atacam servidores, vocês estão preparados, vocês estão tendo cuidados com isso? E aí até oferecendo um serviço de ajudá-los a resolver esse problema, a diminuir esse risco. Bacana. Eu estava conversando com o Jader, só complementando o que foi dito anteriormente, e ele me mostrou um pouquinho dessa revolução que vem sendo feita desde o ano de 2018 nos sistemas da Activisoft, e de fato ele está muito atento a essa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente no que diz respeito aos dados pessoais e aos dados sensíveis. A legislação ela cria uma diferenciação nessas informações para garantir um tratamento diferenciado e específico para cada uma delas. Os dados pessoais, para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, diz respeito a toda aquela informação que pode ser conectada a uma pessoa, que diz respeito a uma pessoa natural. Ou seja, um CPF, pode ser um nome, toda aquela informação que tiver na base de dados que pudesse conectar a uma pessoa é considerado um dado pessoal. Só que existem alguns dados que a lei impõe um rigor muito maior no tratamento, justamente pela sensibilidade desse tipo de dado, que é o considerado naturalmente os dados sensíveis. Os dados sensíveis são todos aqueles dados que são capazes de criar uma certa discriminação em relação a uma pessoa. Por exemplo, dados que envolvem questões de saúde, dados biométricos, a forma do corpo, às vezes até digital para o cadastro de uma entrada de uma catraca de uma escola, por exemplo, ou sistemas de chamadas que utilizam esse tipo de sistema. Pode ser dados que são voltados a questões de saúde, se uma criança ou se um aluno é diabético ou não, se a religião, existem religiões, por exemplo, existem escolas que precisam coletar informações voltadas à religião, por exemplo, adventistas, sabatistas, judeus, no geral, que não podem, por convicção religiosa, participar de atividades aos sábados, por exemplo, são informações que também são consideradas sensíveis e que exigem esse tratamento especial. Dados pessoais que já exigem, por exemplo, um tratamento, o consentimento, quando diz respeito a dado sensível, que é esse dado que tem essa possibilidade de causar uma discriminação, esse dado ele precisa ser coletado de forma com um consentimento explícito. Normalmente a gente indica que esse consentimento ele seja destacado do texto principal, que ele seja colocado num formulário específico, e esse consentimento, além de ser explícito e inequívoco, ou seja, a pessoa tem que ter plena consciência de que está entregando essas informações para a escola, é preciso que ele seja demonstrada qual vai ser a finalidade da coleta desse dado. A gente não pode coletar ele para nada, para simplesmente ter uma base cadastral. Ele tem que ser coletado para se cumprir uma finalidade. E a pessoa que está informando esse dado, a pessoa que está entregando esse dado, ela tem o direito de saber qual vai ser a finalidade desse dado. Ele não pode ser desvirtuado. Por exemplo, eu não posso coletar para garantir um procedimento de saúde e, de repente, vender esse dado para outra pessoa ou utilizar para outra informação, por exemplo, para outra questão. É importante a gente ter essa sensibilidade na hora de elaborar os termos e é importante ter essa revisão em toda a documentação, em todas as formas de coletar essas informações por parte das escolas para garantir que as penalidades previstas na lei não sejam aplicadas ao negócio de vocês. No campo da escola, a gente tem várias pessoas envolvidas que são os titulares de dados, que a escola tem que ter cuidado, tem que ter atenção, né? A gente lembra e fala muito dos exemplos dos alunos, mas a gente tem que lembrar que a escola também lida com dados pessoais dos responsáveis, de parentes, de portadores das crianças,
dos seus colaboradores, seus professores e funcionários, a escola também tem essa informação, né, endereço, salário, telefones, por exemplo. Um ponto importante nesse período, a escola que está fazendo captação de alunos, que está buscando, né, interessados em estudar na escola, e recebe o telefone e pede um e-mail, tudo isso é um dado pessoal. Então, por isso que é importante aquele diagnóstico que eu falei, aquele mapeamento dos processos da escola para entender quem é que precisa, né, quem é que enseja esse cuidado, essa necessidade. Outro ponto também importante sobre dado sensível, até para exemplificar para quem está assistindo, um dado sensível muito importante que toda escola praticamente tem é a ficha médica, né? Quer dizer que a escola não pode coletar essa informação? Não, ela pode, eu diria até ela deve, mas ela deve ter com muito mais cuidado. Na hora que ela sabe a doença de uma criança, que ela sabe condições de saúde, ela tem que ter uma responsabilidade muito maior em manusear essa informação. Então, se é uma ficha, por exemplo, em papel, ela tem que ter um cuidado e, de repente, só pessoas mais específicas, só pessoas com autorização mais, vamos dizer assim, mais necessária que vão ter acesso a essa ficha, né, em papel da ficha médica, ou também quando está disponível no software, né? Então, isso é importante destacar para dar exemplos do que é o dado pessoal e o dado pessoal sensível no contexto da escola ou de uma instituição de ensino em geral. Hoje em dia, até mesmo por motivação da própria lei, esses termos são exigidos que esses termos sejam construídos de forma simples, clara, acessível e que ele seja compatível com as características da pessoa que está lendo esse documento. Tanto num termo de aceite como num contrato, por exemplo. Se for uma pessoa, se quem for assinar for uma pessoa aposentada, se for uma pessoa que não tem um grau de instrução alto, se não for uma pessoa que tem certas peculiaridades, por exemplo, é necessário que o termo ele seja compatível ao grau de entendimento da pessoa que vai assinar. Inclusive, sendo compatível até em relação a certas deficiências, por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade motora, se a dificuldade de assinar em mãos, que seja produzida uma forma mais acessível dessa assinatura. E a lei estimula, inclusive, de forma específica, a utilização de recursos audiovisuais quando forem adequados. Então, o contrato pode ter figurinhas, se for o caso, pode ter um desenho explicativo, e inclusive é estimulado que assim esteja. É algo que, na técnica, a gente costuma usar até um termo importado do estrangeiro, que é o visual law, que é um direito visual, entendeu? Mas era algo que antes era visto como promissor e hoje a lei, através do artigo 14, ela já deixa isso bem definido, ela já estimula, inclusive, que isso aconteça. Sim, a gente atua com muita responsabilidade, com muita atenção, porque a gente sabe a importância, né, a responsabilidade dessa atitude da gente, desse trabalho da gente. Criamos, exatamente para adequação à LGPD, uma área que a gente chama Área de Segurança da Informação. É um comitê que define boas práticas, que define regras, que avalia como a gente está trabalhando. A partir desse comitê, a gente criou uma política. E essa política definiu vários aspectos, tanto a parte de processos, como a parte técnica mesmo de como funciona. Então, definimos e já criamos, por exemplo, sobre confidencialidade, que é uma regra da nossa empresa que só quem tem acesso pode realmente ter acesso às informações. Então, exemplo, o nosso colaborador do suporte técnico, a gente minimizou todas as possibilidades, ou, né, a gente trabalhou para minimizar as possibilidades dele ter acesso a dados de clientes. Os dados que a gente tem na nossa responsabilidade, que a gente armazena de clientes, são acessados por pouquíssimas pessoas especializadas, com registro de acesso, para que a gente tenha essa segurança, né, de que só quem pode é quem vê. Assim como a gente também melhora o nosso produto, criando recursos de controle de acesso, de permissões de acesso, para que os clientes, né, para que os diretores, os gestores das escolas, definam quem das suas instituições podem acessar aquelas informações. É uma coisa realmente que tem que estar trabalhando junto, né? A gente fornece o software e a escola tem que saber utilizá-la, tem que configurar bem para poder ter essa segurança. Que a partir da LGPD não é mais possível coletar qualquer informação com finalidades indeterminadas ou sem explicar por que está sendo coletadas essas informações. O tratamento de cada informação ela precisa ser feito com fins específicos, ou seja, a empresa precisa explicar em cada coleta
para que vai ser utilizado esse dado. E essa forma de explicação ela tem que ser registrada, tem que ser dentro do formulário, tem que ter um tópico específico nos formulários que os pais vão assinar, por exemplo. Por isso é importante passar por toda uma revisão dessa documentação. Uma segunda recomendação que eu passaria para vocês seria aquilo que a gente já tinha falado um pouquinho, que é coletar apenas o necessário, entendeu? Era muito comum, não, do ponto de vista empresarial, você coletar aqueles formulários extensivos, cheios de informações que às vezes não vão ser nem necessários para a execução da atividade, né? As empresas precisam tomar esse cuidado e mudar a sua cultura para coletar apenas aquilo que é necessário para alcançar determinada finalidade. Quanto mais dados você coletar, quanto mais informação desnecessária você manter nos seus sistemas, você vai estar mais vulnerável a assumir responsabilidade por elas, você vai estar mais vulnerável para eventuais incidentes, porque uma coisa é muito certa nos dias de hoje, vazamento de dados é uma situação que certamente vai acontecer com todas as pessoas, entendeu? O que antes era tratado como brincadeira de criança, aquele nerd que ficava em casa tentando invadir um computador, por exemplo, hoje já é uma situação que se trata de um crime especializado. Existem quadrilhas que trabalham especificamente com isso, seja com sequestro de dados, ou seja, entra no seu sistema, criptografa tudo e cobra um valor para devolver o acesso a isso, seja no vazamento, em chantagear, olha, se você não me pagar tanto, ou se você não resolver tal situação, eu vou vazar essas informações. Isso já é algo muito comum no dia a dia, principalmente no jurídico, de quem trabalha com essas informações. Então é importante que você tome esse cuidado e colete apenas o que é necessário. Outro ponto que é essencial e ligado a isso que eu estou falando é o da garantia da segurança, que hoje, por essa legislação, e também por outras tantas que existem de forma dispersa no ordenamento brasileiro, por exemplo, a lei do consumidor, a lei aponta a responsabilidade da segurança. Precisa adotar procedimentos, meios, tecnologias, tudo que garanta a integridade e a proteção desses dados, para que esses dados não sejam acessados por terceiros que não têm essa autorização, para que esses dados sejam protegidos ao máximo de invasões, de vírus, por exemplo. É necessário tomar essas medidas para evitar problemas incidentais, como o Jader já tinha antecipado, por exemplo, como a destruição ou alteração dos dados. Esse dado precisa ser mantido na integridade e o backup, por exemplo, precisa ser garantido que ele está funcionando. A ideia de boas práticas. E algumas, né, coisas eu acho que a gente pode implementar e pode citar para a escola, são, por exemplo, um exemplo bem importante, a gente revisar quem são os usuários que têm acesso a essas informações. Como eu falei, o primeiro exemplo, quem é que tem acesso à chave do fichário lá da secretaria, que tem a ficha, a pasta de todos os alunos e os seus dados pessoais? Da mesma forma, no sistema, quem é que está podendo acessar o sistema da ActiveSoft? É muito comum a gente ver clientes que têm ex-colaboradores que continuam com senhas válidas. Isso é muito perigoso. Um exemplo, fazer essa revisão de quais são os usuários que podem acessar o sistema e também quais são as permissões que ele tem. É muito comum também a gente ver, quando a escola começa a utilizar o nosso software, coloca os colaboradores como administradores, com acesso a tudo. Isso é um risco de segurança, não é necessário fazer isso. Então, essa revisão eu coloco no checklist como uma etapa importante para ser feita. Outra coisa, como a gente já falou sobre o termo de consentimento, é que a escola crie um termo de consentimento nos pontos de coleta de dados, tanto offline como online. E aí eu vou dando os exemplos de online, porque, evidentemente, né, eu estou falando pelo software, é o que eu posso falar com mais propriedade, mas no nosso software a gente tem um recurso para que o aluno novato se inscreva, para que uma pessoa da comunidade queira participar de um evento e faça inscrição em um evento que a escola vai promover, para que um pai coloque o seu filho como interessado em estudar no modo captação de alunos. Todos esses pontos de coleta de dados do nosso software, que, evidentemente, o software está trabalhando para a escola, a gente permite que a escola defina qual é o termo de consentimento. Então, a escola precisa habilitar isso no software para que o pai, digitalmente, quando for lá fazer o seu formulário, entenda o que a escola vai fazer, de finalidade, de necessidade, de toda essa informação, como a gente já disse. Então, um ponto importante é, segundo, ativar os termos de consentimento. Inclusive, a nossa empresa já forneceu um exemplo lá no sistema para que a escola até possa ver, entender um pouquinho e só, entre aspas, só ativar. Mas a gente recomenda que isso seja realmente só um exemplo, um modelo. É muito importante que cada escola tenha a sua particularidade,
tenha a sua adequação, eventualmente conversando com um advogado da sua confiança, né, que já trata de outros assuntos, para realmente colocar um termo de consentimento específico, real, para a realidade que ele vai fazer. Outro ponto no checklist, Tata, do que a instituição de ensino deve fazer? Eu diria, muita capacitação interna. É o que a gente fez na nossa empresa. Ensinar para os colaboradores o que é que eles têm de responsabilidade, como eles podem ver esses pontos de risco e amenizar, atenuar esses gatilhos, esses pontos de risco. Não só colaboradores, mas também fornecedores. Será que os fornecedores que estão sendo contratados têm responsabilidade com LGPD, com tratamento de dados? Certo. A gente já antecipou um pouquinho a respeito dos termos, da possibilidade de tratar dos termos, mas eu acredito, Rosa, que quando você trata de critérios, é importante que sejam estabelecidos pelo menos os requisitos mínimos, que são os princípios que estão previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. A finalidade, por exemplo, toda essa informação ela precisa ser coletada com uma forma específica e tem que ser informado para a pessoa, porque a pessoa que está sendo o titular desse dado, né? Por que está sendo coletado, a adequação da utilização dessa informação, entendeu? A necessidade, por que você está coletando esse dado, para que ele vai ser utilizado, quem vai ter acesso, os critérios que você pode definir a respeito dos funcionários que terão acesso a determinada coisa, a determinada informação ou não, diz respeito, por exemplo, a qual é a necessidade, para que ela vai utilizar esse dado. Qual é o sentido, por exemplo, do pessoal que está no secretariado ter um acesso à ficha médica dele, por exemplo, entendeu? Então, é necessário ter essa adequação da utilização da informação para a pessoa necessária e para quem vai manipular esse dado, propriamente dito. Jader, se me permite, eu gostaria de destacar uns pontos importantes voltados aos critérios que a gente precisa adotar quando for pensar em contratar uma empresa que vai nos auxiliar dentro da nossa atividade, né? Quando a gente vai trazer essa empresa para o nosso coração do nosso negócio, que é as informações que a gente organiza e trata, propriamente dito. O primeiro ponto que eu destaco para vocês e que recomendo a todos os clientes aqui do escritório é que a gente precisa avaliar como essa empresa se porta de dentro, por exemplo. Ela tem essa preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela aplica dentro dela mesma políticas de normas internas, se ela é preocupada com privacidade, com segurança de informação, se ela tem essa preocupação. Então, os pontos que eu destaco para todos vocês que forem procurar uma empresa nesse sentido, que seja uma empresa que fale, que se preocupe com segurança, com transparência, que busque se atualizar, que busque estar próximo dos seus colaboradores, dos seus clientes no geral e que destaque, como vem acontecendo aqui nessa live, inclusive, né? Essas que estejam sempre acompanhando as mudanças legislativas e se adequando a elas. Primeiro, se adequando dentro de si e segundo, se preocupando em adequar os seus clientes, em acompanhar, auxiliar os seus clientes nessa jornada, que embora pareça muito complexo, se a gente for analisar a lei, vai ter muito termo técnico, dificilmente uma pessoa leiga vai conseguir entender toda a extensão, toda a problemática dessa sem auxílio de alguém com formação jurídica, por exemplo, mas se a empresa já está, de fato, preocupada em auxiliar as escolas, auxiliar os empresários a passar por essa caminhada, certamente é algo que já deve ser bem visto aos olhos de quem está sendo contratando, no caso. Ações práticas que a gente fez. A gente pode citar, por exemplo, a criação da política de privacidade da empresa, também um documento que explica como é que a gente trabalha, e está disponível no site, está disponível nas lojas virtuais dos aplicativos, né, na App Store, no Google Play. Então, essa política de segurança é uma forma de comunicar como é que a ActiveSoft está trabalhando. Outro ponto importante, o Active Training. Semana passada, né, os clientes todos devem ter visto aí no blog e na divulgação dentro do próprio sistema. A gente realizou semana passada um Active Training específico sobre esses aspectos de segurança. Como configurar termo de consentimento no produto, como verificar os colaboradores que estão com usuários ativos, as permissões de acesso, como refinar e diminuir para o mínimo necessário as permissões de acesso. Foi realizado semana passada, está disponível no nosso canal YouTube, na Central de Ajuda. Eu acho que é importantíssimo que todo gestor de segurança, ou um diretor, ou uma pessoa específica de TI, de segurança da escola, veja para entender o que é que o software pode ajudar nisso.